Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, promoveram ontem, terça-feira, o primeiro intercâmbio esportivo entre as escolas de tempo integral do Centro Municipal de Ensino Rural. O evento faz parte dos Jogos Escolares, com destaque para a importância do trabalho em equipe, valorizando a disciplina e o planejamento estratégico pedagógico entre as unidades escolares. Os jogos esportivos são momentos de ações, formando assim cada evento em festa, determinando inclusão, espírito coletivo, mostrando o quanto o esporte escolar promove a união e inspira o estudante a praticar atividades esportivas. Ontem, terça-feira, o primeiro intercâmbio esportivo aconteceu na comunidade rural Pintado, com jogos realizados na quadra de esporte do poeta, conhecido por poeta João de Solis. Já o segundo momento esportivo será no dia 27 deste mês, lá na quadra de esporte da comunidade Barra de São Pedro. Manhã de muito esporte aqui na comunidade Pintado, onde estamos dando início ao primeiro intercâmbio das escolas municipais de tempo integral da zona rural. Estão presentes aqui as escolas do Pintado, da Barra de São Pedro e do Arapuá, dando continuidade aos jogos que realizamos na semana passada lá na zona urbana. Então é isso, o esporte chegando juntamente com a educação na zona rural. Oi, eu estou aqui com o aluno Guilherme, aluno da escola Leandro Clementino de Faria, e ele vai colocar para vocês como foi feito o convite do nosso primeiro torneio. Explica aí, Guilherme. Eu tenho esse motivo aqui, que é a bola feita de papel. No convite que eu tenho, sou eu aqui jogando bola e a rede aqui feita de praia. Isso tudo é um trabalho do JEP, né? Isso é um trabalho em equipe. Em equipe, muito bem, Guilherme. Então, esse intercâmbio escolar é de grande importância. As crianças ficaram muito entusiasmadas e, com isso, eles também conheceram colegas de outras comunidades. Então, isso só tem a crescer. É um incentivo muito grande para o esporte. As crianças adoraram. O esporte é uma ferramenta essencial de inclusão, de respeito, de empatia e, claro, de educação. Então, ele deve ser valorizado e incentivado entre as comunidades. Esse evento é de suma importância porque valoriza e incentiva as práticas do esporte nas comunidades rurais. Empolgação total. Nada melhor do que integrar os alunos e as nossas comunidades que fazem parte do Centro Municipal de Ensino Rural por meio de uma partida de futebol. Ela que gera competição, mas também cooperação, planejamento, organização. Então, sem dúvida alguma, foi um show de bola. O campo hoje está em campo. E nada como uma atividade como essa para motivar, elevar a autoestima, mostrar que o campo pode e pode muito. Vai pro jogo, vem! Aquela gaúcha! A Câmara de Vereadores realiza hoje a 31ª sessão ordinária referente ao segundo período do Poder Legislativo serranegrense. Dentre as matérias em destaque, na pauta da sessão de hoje, consta do projeto de decreto legislativo de proposição do vereador Estênio Gomes de Araújo do Partido Verde, concedendo assim título de cidadão honorífico serranegrense ao ex-deputado federal Rafael Mota. A concessão do título é em função do reconhecimento do compromisso e relevante serviço prestado ao município de Serra Negra do Norte. O vereador Estênio Gomes de Araújo, ele destaca que Rafael Mota, como parlamentar norte-rio-grandense, sido um defensor das pautas municipalistas e importante parceiro reconhecido pelas contribuições por meio de ações que vieram beneficiar a população serranegrense. Projeto do decreto legislativo protocolado na mesa diretora da Câmara para análise e aprovação dos vereadores desta cidade. Lamentavelmente, o problema de queda de energia elétrica aqui na cidade de Serra Negra do Norte está tornando um pesadelo para a população. Diariamente, das 14 às 18 horas, são registradas constantemente quedas de energia elétrica. Este problema
problema vem se arrastando por muito tempo, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSER. A população clama por uma solução imediata, devido aos prejuízos com as quedas de energia elétrica, provocando prejuízos em geladeiras, em ar-condicionados, em televisores, micro-ondas, entre outros aparelhos de eletrodomésticos. Cada queda de energia significa prejuízo e risco de danos produtos de eletrodomésticos. Recentemente, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para debater essa situação de queda de energia. A audiência pública aconteceu, porém, nenhuma representação da Companhia Energética marcou presença, como também não deu satisfação às autoridades constituídas que estiveram presentes no plenário da Câmara. As quedas de energia continuam e a população vem sofrendo com os prejuízos. Porém, a fatura do pagamento de energia chega ao consumidor todo final do mês, fato lamentável que vem acontecendo à população desta cidade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Nós recebemos um conjunto de notícias de um único dia, sabe, dia 19 de novembro de 2025, e todas vêm do mesmo lugar, Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. É quase como uma fotografia, um instantâneo de 24 horas da vida de uma cidade, e a nossa missão aqui é tentar entender como 3 histórias que, assim, à primeira vista parecem totalmente desconectadas. Um evento de esporte para crianças, uma homenagem política e uma crise de falta de energia, como elas se juntam para contar a história desse lugar. E essa combinação, para mim, é o que torna tudo tão fascinante, porque é um microcosmos perfeito da vida em milhares de cidades pequenas pelo Brasil, né? De um lado você tem a potência da comunidade, a educação buscando jeitos novos de engajar, a política local ali tecendo as suas redes, e do outro, a frustração, aquele sentimento coletivo com um serviço básico que simplesmente não funciona. É o Brasil real, sabe? Com toda a complexidade, a resiliência e as contradições. Tudo num dia só. Exatamente. Então vamos começar pela história mais leve, né? A que aquece o coração. Ela vem da zona rural. O título poderia ser algo como um show de bola no campo. É uma iniciativa muito bacana. Rolou o primeiro intercâmbio esportivo das escolas de tempo integral do Centro Municipal de Ensino Rural. Uma parceria da Secretaria de Educação com a de Esporte. Já começo gostando. Quando você junta educação e esporte, especialmente no campo, o resultado costuma ser muito poderoso. Vai muito além da sala de aula. E o objetivo era esse mesmo. As fontes falam em usar o esporte como uma ferramenta essencial. Para quê? Para reforçar valores como trabalho em equipe, disciplina, respeito, união. Mas o detalhe que para mim resume tudo, que dá alma para a notícia, é a história de um aluno, o Guilherme. Ele mesmo fez o convite para o torneio. E era uma bola de papel. Uma bola de papel, sabe? E quando perguntaram para ele, com a professora Deise Cândido do lado, ele só disse que foi um trabalho em equipe. A metáfora já estava ali, pronta antes mesmo de o jogo começar. Puxa, que imagem sensacional. Isso é a prova de que o objetivo pedagógico foi atingido antes do apito inicial, né? O fascinante aqui é como um evento que parece simples, ele reverbera de um jeito muito profundo. Numa das falas que a gente ouviu, alguém solta uma frase de efeito muito forte. O campo pode e pode muito. Isso tem uma importância gigantesca. É uma declaração de autoestima, sabe? Combate aquele estereótipo velho de que o que vem da zona rural é menor, é mais simples. Quebra aquela ideia de que as coisas boas só acontecem na cidade, né? Exatamente. Para uma criança que está crescendo ali, ouvir e viver essa mensagem de que o lugar dela pode muito, nossa, é transformador. Isso fortalece o pertencimento, pode até influenciar a decisão futura de ficar, de querer desenvolver a própria comunidade em vez de ir embora. E mais, transforma a escola numa, como a fonte diz, festa de integração. Não é só a escola A contra a escola B.
É a união de jovens de lugares diferentes. Pintado, Barra de São Pedro, Arapuá. Eles estão criando laços que fortalecem todo o tecido social ali da zona rural. E não foi uma ação isolada, o que é importante. Mostra que tem um plano por trás. O primeiro encontro foi na quadra da comunidade Pintado, aliás, que tem nome de poeta, poeta João Doles. E o segundo já estava marcado para o dia 27, na comunidade Barra de São Pedro. Quer dizer, tem uma continuidade, um projeto. O que mostra que é uma política pública pensada, né? Com começo, meio e, a gente espera, uma longa continuação. É o tipo de coisa que mostra como a comunidade se organiza ali na base, com a própria energia. E essa mesma organização, claro, ela tem um reflexo na esfera do poder oficial, que também teve um dia agitado lá na Câmara de Vereadores. É uma transição perfeita. A gente sai dessa festa de integração no campo, cheia de esperança, e entra num ambiente mais formal, mais estratégico. A 31ª sessão ordinária do Poder Legislativo de Serra Negra do Norte. E a pauta principal era analisar um projeto para conceder um título de cidadão honorífico a uma figura de fora da cidade, o ex-deputado federal Rafael Mota. A proposta veio do vereador Estênio Gomes de Araújo. Certo. E aqui a gente precisa, digamos, decodificar o que está acontecendo. Um título de cidadão honorífico raramente é só uma homenagem a um prêmio. É um ato político. Bem calculado, inclusive. É o município agradecendo e, ao mesmo tempo, formalizando uma aliança com um político de uma esfera de poder mais alta. A justificativa oficial, que está nas fontes, fala em compromisso e relevante serviço prestado ao município. Eles também descrevem o ex-deputado como um defensor das pautas municipalistas, o que isso quer dizer na prática? Na prática, significa que ele é aquele político que, lá de Brasília, briga para que recursos e decisões cheguem direto nos municípios, que é onde a vida acontece de fato. Pode ser uma emenda parlamentar para, sei lá, construir um posto de saúde, asfaltar uma rua, ou até comprar equipamentos para aquelas escolas do nosso primeiro tema. Então, quando o vereador propõe essa honraria, ele está dizendo publicamente: olha, esse político nos ajudou. Ele olhou por nós e a gente quer que essa parceria continue. Mas não existe o risco disso virar uma indústria da homenagem, onde o gesto perde o valor e vira só uma moeda de troca, um agrado para garantir um favor no futuro? Esse risco existe, claro, e é uma crítica muito válida ao sistema. Em muitos lugares vira exatamente isso. Porém, a realidade de um município pequeno como Serra Negra do Norte é que a sobrevivência financeira, a capacidade de fazer obras, depende muito dessa boa relação com deputados. O interessante aqui é que, em tempos de polarização nacional tão forte, esses gestos municipais mostram como as alianças pragmáticas sobrevivem, sabe? Muitas vezes não é sobre esquerda ou direita, é sobre a verba para a ponte que a comunidade precisa. É a política na sua forma mais pragmática. Entendi. É a política do dia a dia, da necessidade real. E é bom a gente frisar um ponto que as fontes deixam bem claro. O projeto foi só protocolado, ele ainda precisava ser analisado, votado pelos outros vereadores. Não era uma decisão fechada. Era o início de um debate, o que por si só já é um sinal político. Imagino. Exatamente. A votação iria mostrar se essa percepção sobre a ajuda do ex-deputado era um consenso na Câmara ou não. Mas só de colocar o assunto em pauta, o vereador já marca a posição, já fortalece o vínculo dele com aquele ator político. E olha que ironia. Enquanto esse jogo de poder e reconhecimento acontece na Câmara, um outro tipo de poder, o mais básico de todos, está falhando na casa das pessoas. E que falha? Nosso terceiro tema muda completamente o tom. A palavra que as fontes usam para descrever a situação é uma só: pesadelo. A gente está falando da crise de energia elétrica na cidade. E não é uma queda de luz de vez em quando. São interrupções diárias, constantes, e acontecendo principalmente no pior horário, ali entre 2 da tarde e 6 da noite. E as fontes dão nome aos bois. A responsabilidade é da Cosern, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, vereador na Câmara, o menino Guilherme com a bola de papel. E não é só um inconveniente, né? As fontes são muito claras ao falar em prejuízos materiais. Cada queda de energia é uma roleta russa com os eletrodomésticos da casa. É aquela tensão que todo brasileiro conhece. A luz pisca e você prende a respiração torcendo para a geladeira não queimar.
As fontes listam os aparelhos: geladeiras, ar-condicionados, televisores, micro-ondas. Imagina o prejuízo para uma família se perde uma geladeira cheia ou um ar-condicionado no calor do sertão. É um custo que desequilibra o orçamento do mês inteiro. Sem dúvida. E o problema fica ainda maior quando a gente olha para a resposta. Ou melhor, para a falta de resposta. A mesma Câmara de Vereadores que debatia a homenagem tentou resolver. Convocaram uma audiência pública, que é o caminho certo, né? Um espaço para diálogo. Chamaram a COSERN para dar explicações. E aí vem o ponto que transforma a frustração em pura indignação. A fonte diz com todas as letras que nenhum representante da Companhia Energético marcou presença, como também não deu satisfação. Essa ausência é quase um insulto, né? É um recado de descaso com a população e com as autoridades que eles elegeram. É a grande corporação dizendo, nas entrelinhas, que não precisa prestar contas para aquela cidade pequena. A sensação de impotência deve ser, nossa, gigantesca. Totalmente. Isso escancara um desequilíbrio de poder absurdo. A audiência pública, que deveria ser o palco da solução, vira o palco do monólogo da frustração. Só aparece quem sofre com o problema. Isso gera um desgaste na confiança das pessoas, não só na empresa, mas no sistema, que parece incapaz de forçar uma empresa a cumprir o dever dela. E aí que entra o paradoxo que mais irrita qualquer um. Eu já sei qual é. A fonte destaca a frase que resume tudo. Apesar do serviço horrível, dos prejuízos, da falta de resposta, a fatura do pagamento de energia chega ao consumidor todo final do mês. É a conta que nunca falha, por um serviço que falha todo dia. A situação é descrita como um fato lamentável, mas parece até pouco para expressar a raiva que isso deve gerar. Exatamente. É a obrigação do cidadão sendo cumprida à risca, em contraste total com a obrigação da empresa sendo negligenciada. Essa assimetria é o que corrói tudo, cria esse sentimento de abandono. Então, no fim das contas, nesse dia 19 de novembro, em Serra Negra do Norte, a gente tem esses 3 cenários existindo ao mesmo tempo. Tem a esperança brotando lá no campo, com a garotada construindo união e aprendendo que o campo pode muito. Ao mesmo tempo, no centro, o jogo estratégico da política, com seus rituais, suas alianças, a construção do poder e atravessando tudo isso, pairando sobre todos, do aluno ao político, essa frustração coletiva. O pesadelo de chegar em casa e não saber se a luz vai acender. Um problema básico do século passado, persistindo em pleno 2025. E é por isso que essa análise conjunta é tão reveladora. Não dá para entender a cidade olhando só para uma dessas histórias. A cidade é a soma de tudo isso. É uma comunidade com uma vitalidade impressionante, sabe? Que cria as próprias chances, que celebra quem ajuda. Mas é também uma comunidade que luta contra a negligência, contra a dificuldade de ser ouvida por quem tem poder de resolver o problema dela. É a resiliência e a batalha diária que definem a vida não só ali, mas em tantos cantos do Brasil. Uma conclusão perfeita. E que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Ao olhar para essas 3 histórias. A celebração da comunidade, o reconhecimento político e o protesto contra a falha de um serviço básico. Fica uma questão no ar. O que, no fim, mede a verdadeira força de uma cidade? Seria a capacidade de criar alegria e futuro para suas crianças, a habilidade de navegar nas alianças políticas para trazer recursos, ou seria a determinação incansável da sua gente em exigir o que é seu por direito, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.